Boa, galera do YouTube, beleza? Então hoje eu vim aqui fazer uma tag para vocês, porque faz um mês que eu tô entrando no meu canal. Espero que gostem. Então vamos nessa. A tag chama E Se Eu Fosse. Então vamos começar. Primeiro se eu fosse um mês, eu seria abril, porque é o mês do meu aniversário. Se eu fosse um dia da semana, sexta-feira, sábado ou domingo, porque, sabe, é os melhores dias, não tem aula, não tem porra nenhuma, bem que eu quase não estudo, mas não tem porra nenhuma pra fazer. Caralho, Deus e rosa. Se eu fosse um horário do dia, eu não seria de manhã, seria mais ou menos às 11, meio-dia, 1, 2 horas. Seria tarde. Se eu fosse uma estação do ano, verão, inverno, verão, inverno. E verão é melhor, né? Calor. Eu acho que é calor. Se eu fosse um planeta, Saturno. Vixe, esses dias, aliás, nem existe essa porra aí. Se eu fosse um móvel, uma cadeira para as novinhas sentar, senta. Se eu fosse um pecado, ixi, preguiça. Preguiça, não sei. Talvez preguiça. Se eu fosse um sentido. Sentido? Sentido. Sentido. Não entendi essa não. Aqui tá escrito visão. Então não sei se é visão. Ai meu Deus. Vamos ver. Se eu fosse uma pedra. Diamante. Não. Pedra de crack. Tu tá cracudo. Se eu fosse uma flor. Rosa não. Ah, vai rosa mesmo. Vai tomar no cu. Se eu fosse um clima. Se eu fosse um clima? Não sei. Aqui tá escrito tropical. Mas se eu fosse um clima, não sei o que seria. Se eu fosse um prato. Vamos ver, se fosse um prato seria pizza, lasanha. Eu não posso comer lasanha, que bosta. Vamos ver se fosse um prato. Arroz, feijão e bife. Nossa, chave, cuzão. Se eu fosse um instrumento musical. Guitarra. Não, violão. Não, bateria. Mentira, bateria dói, né? Não, violão. Vem, mano. Se eu fosse um elemento. Elemento seria fogo, pra tacar fogo em qualquer um, parça. Não, seria água. Tanto faz fogo ou água. Se eu fosse uma cor, verde. Cor do meu time, parça. Se eu fosse um animal, leão. Leão, chave. O celular. Se eu fosse um som de carro, estourar tudo, caralho. Se eu fosse uma música, se fosse uma música, Projota, homem que não tinha nada, acordou bem cedo, com a luz do sol já que não tem despertado. Se eu fosse um sentimento, amor. Tá escrito aqui, a única coisa que eu estou copiando enquanto eu não sei sentimento. Se eu fosse um lugar. Se eu fosse um lugar. Um parque de diversão. Chave. Bem grandão, tá ligado? Se eu fosse um sabor. Doce. Salgado não, salgado é muito ruim, né? Muito salgado é ruim. Se eu fosse uma palavra. Mãe. Não. Vida. Tanto faz Jesus, tanto faz. Jesus é melhor, não é? Se eu fosse um objeto. Aqui tá livro. Só que eu não seria livro. Eu seria um objeto. Seria um celular. Muito chave. Se eu fosse uma parte do corpo. Olhos, não. Não. Cérebro, pra pensar mais. A minha mãozinha tá doendo. Se eu fosse um número, 8, porque abril com 8 é o dia do meu aniversário. Entendeu? Se eu fosse um símbolo, paz e amor. Caralho. Se eu fosse um filme,
Um filme. Bicho, eu nem gosto de filme, mano. Nossa, vamos ver. Um filme que eu achei. Carrossel. Chave, tio, chave. Chave. Então, gente, acho que acabou a tag. Acabou a tag. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Abestado. Espero que vocês tenham gostado aí. Que vocês curtam daquele link chave. Se inscreva no meu canal. Compartilhe. Vai na minha rede social. Me adiciona no Facebook. Vai lá, Vitor Lins. Me manda pergunta. Me manda pros lados, porque pra me responder vocês. Pode ir pá. Então é isso. Falou. Fui.